bom dia! Então, hoje a gente vai falar verbo como sujeito. O que é o verbo como sujeito? Primeiro, vocês têm que entender o que é verbo e o que é sujeito. Então, o verbo é a ação, né? A ação da frase. A ação da frase. E o sujeito é quem faz a ação. Até aqui, português, acredito que seja certo. Vamos continuar falando do português para que vocês entendam tudo direitinho, o que é verbo, o que é sujeito, para poder partir para o inglês. Então, por exemplo, eu gosto do João. A Jonas, que é o nome do meu namorado, né, para não ter problema depois, né? Eu gosto do Jonas. Qual é o verbo no caso aqui? A ação, gostar. Então, esse aqui é o verbo. Quem que gosta? Quem que faz a ação? Eu. Então, eu gosto do Jonas. Do Jonas vai ser o predicado, que vem depois, certo? Então, o eu, sujeito, mais o verbo, mais o predicado, né? Então, o sujeito tá assim, o verbo tá em negrito e o predicado é o resto. Então, você parar assim para ficar mais visível, tá? Então, isso aqui é o português. É o português. Só que a gente quer falar hoje verbo como sujeito. O verbo como sujeito. O que é isso? É quando o verbo for o sujeito da frase. Então, se eu falo, ler é bom, comer é legal. O que é o sujeito? Ler e comer, certo? E no português, os verbos estão, quando o verbo for o sujeito, vou botar assim, em português. Opa! Quando o verbo for o sujeito, ele estará no infinitivo. Infinitivo é igual ao quê? A R, R e R. Ar, ir. Ou seja, falar, comer, partir. Né? Agora, em inglês, essas mesmas frases não ficariam no infinitivo. Em inglês, quando o verbo for o sujeito, né? Usamos o ing no final do verbo. Então, se eu falo ler é bom, agora a gente está vendo em inglês, né? Eu vou botar até aqui. Verb as subject. Subject. Verb as subject. Como é que ficaria? Ler em inglês é read. Verbo to be. Isso. Que bom, good. Só que assim estaria errado no inglês. Por quê? Porque a gente tem que botar ing no final. Então ficaria reading is good. Reading is good. Pode repetir comigo, aí só repetir. Reading is good. Reading is good. Yeah, ok. E agora? Comer é legal. Eating, né? Eat seria comer. Is cool. ING, eating is cool. E o verbo como sujeito é isso. É só colocar o ing ao final do verbo quando ele for o sujeito. Então, aqui é só botar o ing quando ele for o sujeito. E é isso.
Vou disponibilizar esse arquivo aqui depois na aula, e se tiver qualquer dúvida, é só falar comigo, ok?